Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma notícia que vai deixar todos vocês de boca aberta. Aos 34 anos, o ator turco Burak Deniz finalmente falou sobre algo que todos nós já desconfiávamos há muito tempo. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, aproveitem agora para apertar aquele botão vermelho de inscrever-se bem aqui embaixo. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, ficam aí comigo até o final porque vocês vão ficar chocados com o que ele revelou. Em uma manhã fria de 17 de fevereiro de 1991, nascia em Istambul um menino que anos depois, conquistaria corações em toda a Turquia e além. Burak Deniz chegou ao mundo em uma família típica de classe média, mas sua infância seria marcada por desafios que moldariam sua personalidade determinada. A vida da família Deniz mudou drasticamente quando Burak ainda era criança. A separação dos pais trouxe não apenas dor emocional, mas também dificuldades financeiras que forçaram todos a se adaptarem a uma nova realidade. O menino, que antes brincava despreocupado pelas ruas de Istambul, de repente se viu observando a mãe contar moedas para fazer as compras do mês. Foi nesse período difícil que Burak descobriu seu refúgio, as artes. Enquanto outras crianças sonhavam em ser jogadores de futebol ou médicos, ele passava horas imitando personagens da televisão no espelho do quarto. A música também o fascinava, e não era raro encontrá-lo cantando melodias turcas tradicionais que aprendia com a avó. Durante a adolescência, Burak enfrentou o dilema comum de muitos jovens turcos: equilibrar sonhos com responsabilidades. Aos 16 anos, já trabalhava meio período em pequenos comércios do bairro, entregando dinheiro para casa no final de cada semana. Mesmo assim, nunca abandonou os estudos nem sua paixão pelas artes. A escolha do curso universitário surpreendeu muitos. Quando Burak decidiu estudar História da Arte na Universidade Çanakkale 18 Mart, alguns amigos questionaram se era a decisão mais prática. Mas para ele fazia todo sentido. A arte sempre foi sua linguagem, e agora poderia entendê-la de forma mais profunda e acadêmica. Os anos universitários foram uma mistura de descobertas e sacrifícios. Burak continuava trabalhando para se sustentar, mas agora também dedicava tempo livre a grupos de teatro amador da universidade. Era comum vê-lo ensaiando até tarde, decorando textos enquanto caminhava pelo campus ou esperava o ônibus para casa. Seus colegas de faculdade lembram de um jovem sério, mas com um sorriso contagiante quando falava sobre seus projetos artísticos. Já demonstrava aquela intensidade no olhar que mais tarde encantaria milhões de telespectadores. Durante as aulas práticas de interpretação, professores notavam seu talento natural e o encorajavam a considerar a carreira profissional. Paralelo aos estudos, Burak começou a frequentar workshops de atuação em Istambul nos fins de semana. A viagem de 3 horas entre Çanakkale e a capital não o desanimava. Pelo contrário, via cada quilômetro percorrido como um passo a mais em direção ao seu sonho. Foi durante um desses workshops que ouviu pela primeira vez sobre testes de elenco para séries televisivas. A ideia de tentar uma carreira profissional como ator começava a ganhar forma em sua mente, mesmo sabendo dos riscos e incertezas que esse caminho representava. Aos poucos, Burak percebeu que sua paixão pelas artes não era apenas um hobby ou escape da realidade difícil. Era seu destino. E embora ainda não soubesse, estava prestes a dar os primeiros passos em uma jornada que mudaria completamente sua vida e a de milhões de fãs pelo mundo. O ano de 2015 chegou como um divisor de águas na carreira de Burak Deniz. Após anos construindo sua reputação em produções menores, a oportunidade que mudaria tudo surgiu de forma inesperada. Os produtores da adaptação turca de Pretty Little Liars procuravam um ator jovem e carismático para integrar o elenco de Tatu Kusuk e Alan Clar, e o nome de Burak estava entre os mais cotados. A pressão era imensa. Adaptar uma série americana de sucesso mundial exigia responsabilidade e talento redobrados. Burak sabia que este projeto poderia catapultá-lo para outro patamar ou, se mal executado, prejudicar sua carreira em ascensão. Durante as semanas de preparação, ele estudou meticulosamente tanto a versão original quanto as nuances culturais turcas que precisariam ser incorporadas. Tatu Kusuk e Alan Clar superou todas as expectativas. A série não apenas conquistou o público turco, mas também chamou a atenção internacional para o crescente fenômeno das produções televisivas da Turquia. Burak se destacou no elenco coral, demonstrando versatilidade e maturidade interpretativa que impressionaram críticos e telespectadores. O sucesso da série abriu portas que antes pareciam inalcançáveis.
Ofertas começaram a chegar de diferentes produtoras, e Burak finalmente podia escolher entre projetos, luxo que poucos atores conseguem em início de carreira. Mas a decisão mais importante de sua trajetória ainda estava por vir. Em 2016, chegou até ele o roteiro de Eski Laftan Ana Mais, uma comédia romântica que prometia explorar a química entre os protagonistas de forma única. O que Burak não imaginava era que este projeto não apenas consolidaria sua carreira, mas também mudaria sua vida pessoal de maneiras imprevistas. O casting para encontrar sua par romântica foi extenso e cuidadoso. Dezenas de atrizes testaram a química com Burak, mas quando Hande Erçel entrou no estúdio para o teste, algo especial aconteceu. A conexão entre os dois foi instantânea e palpável, criando uma energia que todos os presentes puderam sentir. Interpretar Murat Sarsumais tornou-se mais que um trabalho para Burak. O personagem carismático e apaixonado parecia ter sido escrito especialmente para ele. Sua naturalidade nas cenas românticas, combinada com o timing cômico apurado, criou um protagonista masculino que fugia dos estereótipos comuns das produções turcas. A estreia de Eski Laftan Ana Mais causou um impacto imediato. Os números de audiência cresciam a cada episódio, e as redes sociais fervilhavam com comentários sobre o casal protagonista. Burak viu seus seguidores nas redes sociais multiplicarem exponencialmente, transformando-o em um dos atores turcos mais influentes digitalmente. O fenômeno ultrapassou as fronteiras da Turquia de forma surpreendente. Países como Brasil, Índia, Paquistão e nações árabes abraçaram a série com entusiasmo inédito. Burak começou a receber mensagens de fãs de todos os continentes, escritas em idiomas que não compreendia, mas cujo carinho era universal. A popularidade internacional abriu um novo mundo de possibilidades. Marcas globais começaram a procurá-lo para parcerias, e produtores internacionais demonstraram interesse em projetos futuros. Pela primeira vez, Burak vislumbrou a possibilidade de uma carreira que transcendesse as fronteiras turcas. Mas com a fama veio também uma exposição pessoal que ele não estava completamente preparado para enfrentar. Cada aparição pública era analisada, cada post nas redes sociais gerava milhares de comentários. E sua vida privada tornou-se objeto de constante especulação mediática. O sucesso de Eski Laftan Ana Mais estabeleceu Burak como um dos principais nomes de sua geração na dramaturgia turca. Ele havia alcançado o reconhecimento que sonhara desde os primeiros testes em 2010, mas descobriu que a fama trazia desafios completamente novos que precisaria aprender a navegar. Desde as primeiras cenas de Eski Laftan Ana Mais, algo especial acontecia entre Burak Deniz e Hande Erçel que ia além da interpretação profissional. A química natural entre os dois atores criou uma magia na tela que nem eles mesmos esperavam. O que começou como trabalho rapidamente se transformou no fenômeno mais comentado da televisão turca. Os bastidores da série fervilhavam com comentários da equipe de produção sobre a conexão única entre os protagonistas. Diretores notavam que raramente precisavam dirigir as cenas românticas, pois Burak e Hande pareciam se entender através de olhares e gestos quase telepáticos. A naturalidade de suas interações era tão convincente que até colegas de elenco questionavam onde terminava a interpretação e começava a realidade. A imprensa turca não demorou para perceber o potencial explosivo dessa parceria. Fotógrafos de bastidores flagravam momentos de descontração entre os dois, sempre próximos, sempre sorrindo. Revistas especializadas começaram a especular sobre um possível romance real, alimentando a curiosidade de milhões de fãs que já shippavam o casal na ficção. As redes sociais se tornaram o termômetro perfeito da obsessão pública pelo casal. Hashtags como Burak Hande e Hande Burak dominavam as tendências não apenas na Turquia, mas em países onde a série foi exportada. Fãs criavam montagens elaboradas, analisavam cada gesto dos atores em entrevistas e buscavam pistas sobre um relacionamento que oficialmente nunca foi confirmado. Em entrevistas conjuntas, Burak e Hande desenvolveram uma dinâmica própria que só intensificava as especulações. Eles se completavam nas respostas, riam das mesmas piadas internas e demonstravam cumplicidade que ia além do profissional. Quando questionados diretamente sobre um romance, respondiam com sorrisos enigmáticos que mais alimentavam do que esclareciam os rumores. O fenômeno internacional foi ainda mais impressionante. No Brasil, fãs criaram perfis dedicados exclusivamente ao casal, traduzindo entrevistas e compartilhando cada aparição pública conjunta. Na Índia e Paquistão, o casal ganhou status de ícones românticos, com suas fotos estampando capas de revistas locais. Países árabes abraçaram a dupla como representante do romantismo moderno turco.
Durante eventos sociais, Burak e Andy chegavam frequentemente juntos, alimentando ainda mais a especulação mediática. Fotografias dos dois conversando intimamente em premiações ou caminhando lado a lado em festas da indústria se tornavam virais em questão de horas, gerando milhões de visualizações e comentários apaixonados. A pressão da mídia às vezes se tornava avassaladora. Paparazzi seguiam os dois constantemente, esperando flagrar o momento que confirmaria definitivamente o relacionamento. Burak, que sempre valorizou sua privacidade, aprendeu a navegar essa exposição extrema com cuidado, mantendo o mistério que tanto fascinava o público. Anos depois do fim da série, em raras ocasiões quando se reencontraram publicamente, a repercussão continuava intensa. Um simples cumprimento carinhoso em uma premiação ou uma foto postada nas redes sociais era suficiente para reacender todas as especulações e despertar a nostalgia de milhões de fãs pelo mundo. Em entrevistas recentes, ambos admitem que criaram uma conexão especial durante as gravações, uma amizade profunda que perdura até hoje. Burak reconhece que Andy foi mais que uma parceira de trabalho, foi a pessoa que o ajudou a descobrir nuances interpretativas que nem sabia possuir. A parceria entre Burak Deniz e Andy Ercel transcendeu os limites da ficção, criando um fenômeno cultural que marcou uma geração de telespectadores. Mesmo sem nunca confirmarem um romance real, eles construíram juntos uma das parcerias mais icônicas da dramaturgia turca contemporânea. Hoje fãs ainda pedem uma nova colaboração entre os dois, mas Burak sabe que alguns momentos são únicos e irrepetíveis. O que viveram durante Eski Laftanla mais permanece como uma das experiências mais especiais de sua carreira, uma época em que tudo parecia possível e o amor, mesmo que apenas na tela, conquistou corações em todos os continentes. O final de Eski Laftanla mais em 2017 deixou Burak Deniz em uma encruzilhada profissional. Após o estrondoso sucesso da comédia romântica, ele precisava provar que seu talento ia além de papéis de galã apaixonado. A decisão que tomou surpreendeu a muitos: aceitar o desafio de protagonizar Bizim Hikaye, uma adaptação da polêmica série americana Chameles. O projeto representava um risco calculado, mas necessário. Interpretar Baraktan, posteriormente conhecido como Savas Elibol, exigia uma complexidade emocional completamente diferente de tudo o que havia feito antes. O personagem era marcado por traumas familiares, vícios e relacionamentos conturbados. Um universo sombrio que contrastava drasticamente com a leveza de seus trabalhos anteriores. Durante os meses de preparação para Bizim Hikaye, Burak mergulhou profundamente no método de construção do personagem. Conversou com assistentes sociais, visitou comunidades carentes e estudou casos reais de famílias disfuncionais. Sua transformação física também foi radical. Perdeu peso, mudou o corte de cabelo e adotou uma postura corporal completamente diferente. A estreia da série em 2017 causou um impacto imediato na crítica especializada. Jornalistas que antes viam Burak apenas como mais um galã das comédias românticas reconheceram sua evolução artística. Sua interpretação de Savas mostrava camadas de vulnerabilidade e força que revelaram um ator maduro, capaz de navegar entre drama e comédia com igual maestria. O sucesso de Bizim Hikaye consolidou Burak como um dos atores mais versáteis de sua geração. A série não apenas conquistou o público turco, mas também foi exportada para diversos países, ampliando ainda mais seu reconhecimento internacional. Críticos começaram a compará-lo com grandes nomes da dramaturgia mundial, elogiando sua capacidade de humanizar personagens complexos. Em 2020, quando o mundo enfrentava a pandemia e o consumo de conteúdo digital disparava, Burak fez uma escolha estratégica ao aceitar o protagonismo de Yar Kalan Asklar. A série, produzida especificamente para plataformas de streaming, mostrava sua adaptabilidade às novas tendências do entretenimento mundial. Yar Kalan Asklar explorava relacionamentos modernos de forma mais madura e realista que suas produções anteriores. Burak interpretava um personagem que lidava com questões contemporâneas como ansiedade, pressões sociais e a complexidade dos relacionamentos na era digital. Sua performance natural e envolvente atraiu uma audiência mais jovem e urbana. O verdadeiro salto internacional chegou em 2021 com Maral. Produzida pela Netflix, a série policial colocou Burak ao lado de Alina Boz em uma trama de suspense e romance que conquistou audiências globais. O personagem do ex-soldado traumatizado que se torna guarda-costas oferecia a Burak a oportunidade de combinar ação física com profundidade emocional. A parceria com a Netflix abriu portas que pareciam impossíveis alguns anos antes. Pela primeira vez, Burak tinha acesso direto a audiências em mais de 190 países simultaneamente.
Suas redes sociais registraram um crescimento exponencial de seguidores internacionais, com fãs postando em dezenas de idiomas diferentes. Marasli destacou-se não apenas pela qualidade da produção, mas também pela forma como retratava questões sociais turcas contemporâneas. Burak conseguiu equilibrar a ação cinematográfica com momentos de intimidade emocional, criando um protagonista que transcendia barreiras culturais e linguísticas. O sucesso da série na plataforma global confirmou o que muitos já suspeitavam. O entretenimento turco havia encontrado em Burak Deniz um de seus principais embaixadores culturais. Produtores internacionais começaram a procurá-lo para projetos futuros, e seu nome circulava em conversas sobre colaborações entre diferentes indústrias cinematográficas. Com 3 projetos distintos em gêneros completamente diferentes, Burak provou que sua carreira não dependia de fórmulas prontas ou da repetição de sucessos passados. Ele havia se tornado um ator completo, capaz de transitar entre comédia, drama e ação com igual competência, estabelecendo-se definitivamente como uma das principais estrelas do entretenimento turco contemporâneo. O ano de 2020 começou com grandes expectativas para Burak Deniz. Sua carreira estava em ascensão constante, projetos importantes se alinhavam, e sua imagem pública nunca havia sido tão sólida. No entanto, uma noite de verão em Istambul mudaria tudo de forma inesperada, lembrando ao mundo que mesmo as estrelas mais brilhantes podem enfrentar momentos sombrios. A notícia chegou às redações turcas nas primeiras horas da manhã. Burak Deniz havia sido detido pela polícia após se envolver em uma briga em um dos bairros mais movimentados de Istambul. Os detalhes iniciais eram confusos, mas uma coisa ficou clara rapidamente: o ator estava sob efeito de álcool no momento do incidente. A repercussão foi imediata e devastadora. Em questão de horas, o nome de Burak dominava todas as manchetes da imprensa turca, mas desta vez pelos motivos errados. Redes sociais fervilhavam com especulações, teorias e julgamentos precipitados. Fãs expressavam choque e decepção, enquanto críticos aproveitavam a oportunidade para questionar sua conduta pessoal. Os detalhes do incidente emergiram gradualmente através de depoimentos policiais e testemunhas. Burak havia saído com amigos para uma noite de descontração que rapidamente fugiu do controle. Uma discussão aparentemente trivial escalou para confronto físico, resultando na intervenção policial. As imagens das algemas sendo colocadas em seus pulsos circularam amplamente, criando uma das crises de imagem mais sérias de sua carreira. O silêncio inicial de Burak e sua equipe só alimentou mais especulações. Enquanto assessores de imprensa trabalhavam nos bastidores para controlar os danos, o ator enfrentava pessoalmente as consequências de suas ações. A detenção, mesmo que breve, o forçou a confrontar aspectos de sua vida que havia negligenciado em meio ao turbilhão da fama. Marcas que o patrocinavam começaram a reavaliar seus contratos. Produtores de projetos futuros expressaram preocupação. O incidente não apenas ameaçava compromissos profissionais imediatos, mas também colocava em risco a reputação internacional que ele havia construído cuidadosamente ao longo dos anos. 3 dias após o incidente, Burak tomou a decisão de enfrentar a situação de frente. Em uma coletiva de imprensa emocionante, ele assumiu total responsabilidade por suas ações, sem buscar justificativas ou transferir culpa para terceiros. Suas palavras, carregadas de arrependimento genuíno, mostraram uma maturidade que muitos não esperavam de alguém em meio a uma crise. Cometi um erro grave e reconheço completamente minha responsabilidade, declarou Burak com a voz embargada. Não há desculpas para meu comportamento, e peço perdão sincero a todos que decepcionei, meus fãs, minha família, colegas de profissão e toda a sociedade que me apoia. A resposta pública às suas desculpas foi mista, mas predominantemente receptiva. Muitos reconheceram a coragem necessária para assumir erros publicamente em uma cultura que frequentemente encoraja negação e justificativas. Fãs leais expressaram apoio, vendo no pedido de desculpas uma demonstração de crescimento pessoal. Nos meses seguintes, Burak implementou mudanças significativas em sua vida pessoal. Reduziu drasticamente suas aparições em eventos sociais, focou em projetos profissionais e, segundo fontes próximas, buscou ajuda profissional para lidar com questões pessoais que contribuíram para o incidente. A verdadeira prova de sua recuperação veio através do trabalho. Sua atuação em projetos subsequentes mostrou uma profundidade emocional ainda maior, como se a experiência traumática tivesse adicionado camadas de complexidade à sua arte. Críticos notaram uma maturidade renovada em suas performances, uma autenticidade que parecia nascer de experiências vividas genuinamente. Gradualmente a imagem pública de Burak se recompôs.
O incidente, embora jamais completamente esquecido, passou a ser visto como um momento de aprendizado em sua jornada pessoal. Ele havia provado que era possível cair, assumir a responsabilidade e se levantar mais forte. A crise de 2020 ensinou a Burak Deniz que a fama traz responsabilidades que se estendem muito além dos sets de filmagem. Cada ação, cada decisão, cada momento de descuido pode ter consequências que afetam não apenas sua vida, mas também milhões de pessoas que o admiram e se inspiram em sua trajetória. Enquanto a carreira de Burak Deniz florescia sob os holofotes, sua vida pessoal sempre foi um terreno que ele tentou proteger da exposição mediática constante. No entanto, alguns relacionamentos inevitavelmente se tornaram públicos, especialmente sua história de amor com Busa Develi, que marcou profundamente seus anos de maior ascensão profissional. Busa Develi era mais que uma colega de profissão quando seus caminhos se cruzaram definitivamente. Modelo e atriz talentosa, ela compreendia os desafios únicos da vida pública de uma forma que poucas pessoas conseguiam. O relacionamento entre os dois floresceu naturalmente longe dos sets de filmagem e das câmeras, em momentos de intimidade genuína que ambos valorizavam profundamente. O casal vivia uma paixão discreta, mas intensa. Amigos próximos descreviam Burak como alguém completamente transformado ao lado de Busa, mais relaxado, sorridente e genuinamente feliz. Eles compartilhavam não apenas o amor, mas também sonhos profissionais similares e uma visão de mundo que os conectava em níveis profundos. Durante quase 2 anos, Burak e Busa construíram uma relação sólida que parecia resistir às pressões externas da fama. Viajavam juntos sempre que possível, apoiavam-se mutuamente nos projetos profissionais e criaram um círculo social comum que respeitava e admirava a conexão entre eles. Para muitos observadores, pareciam o casal perfeito da nova geração de artistas turcos. No entanto, 2018 trouxe mudanças inesperadas. As pressões profissionais de ambos se intensificaram com projetos demandantes que exigiam dedicação total. Burak estava imerso em Bizim Hikaye, papel que o consumia emocionalmente, enquanto Busa desenvolvia seus próprios projetos artísticos. A distância física e emocional começou a criar fissuras em sua relação. O término, quando finalmente aconteceu, foi tratado com a mesma discrição que sempre caracterizou o relacionamento. Não houve declarações públicas dramáticas ou exposição de detalhes íntimos. Ambos escolheram o silêncio respeitoso, demonstrando maturidade e consideração mútua mesmo no fim do relacionamento. A separação marcou uma mudança significativa na postura de Burak em relação à sua vida pessoal. Se antes ele permitia pequenos vislumbres de sua vida amorosa, depois de Busa passou a ser ainda mais reservado. Aprendeu que proteger seus sentimentos e relacionamentos da curiosidade pública era essencial para sua saúde mental e estabilidade emocional. Nos anos seguintes, o nome de Burak foi ocasionalmente associado a colegas de profissão e outras personalidades públicas. A imprensa especializou-se em criar romances baseados em interações cordiais em eventos ou colaborações profissionais. Mas Burak desenvolveu uma habilidade impressionante para manter sua vida privada verdadeiramente privada. Amigos próximos relatam que Burak tornou-se extremamente seletivo em seus relacionamentos pessoais. A experiência pública de sua vida amorosa o ensinou a valorizar ainda mais a autenticidade e a lealdade. Ele criou um círculo íntimo pequeno e confiável, formado por pessoas que o conheciam antes da fama e que permaneceram ao seu lado independentemente de sua carreira. A lealdade tornou-se um valor fundamental em sua vida pessoal. Burak aprendeu a distinguir entre pessoas genuinamente interessadas em conhecê-lo como pessoa e aquelas atraídas apenas por sua fama e sucesso. Essa percepção apurada o tornou mais cauteloso, mas também mais sábio em suas escolhas pessoais. Em entrevistas raras sobre o assunto, Burak sempre enfatiza a importância de manter relacionamentos verdadeiros longe dos holofotes. Ele acredita que o amor genuíno precisa de espaço para crescer naturalmente, sem a pressão constante do julgamento público e especulação mediática. Suas amizades de longa data tornaram-se ainda mais preciosas. Pessoas que o conheceram antes do sucesso continuam sendo seus confidentes mais próximos, oferecendo a estabilidade emocional necessária para navegar as complexidades da fama. Com eles, Burak pode simplesmente ser ele mesmo, longe das expectativas e personas públicas. A maturidade emocional que desenvolveu após o término com Busa refletiu-se também em suas escolhas profissionais e na forma como lida com a pressão pública. Burak aprendeu que alguns aspectos da vida são sagrados demais para serem compartilhados, e que preservar sua essência humana era fundamental para sua felicidade e realização pessoal.
A infância de Burak Deniz foi marcada por uma ausência que moldaria profundamente sua personalidade adulta. A distância emocional e física de seu pai após a separação dos pais. Enquanto construía sua carreira e se tornava um dos atores mais reconhecidos da Turquia, uma ferida antiga permanecia aberta em seu coração, esperando por uma reconciliação que nem sempre parecia possível. A separação dos pais, ocorrida quando Burak ainda era criança, criou uma dinâmica familiar complexa que o forçou a amadurecer precocemente. Seu pai, lidando com suas próprias dificuldades pessoais e emocionais, gradualmente se afastou da vida cotidiana do filho. O que começou como visitas esporádicas se transformou em longos períodos de silêncio e ausência. Durante sua adolescência e início da vida adulta, Burak carregou o peso dessa relação não resolvida. Amigos próximos relatam que ele raramente falava sobre o pai, mas era evidente que a ausência paterna o afetava profundamente. A falta de uma figura masculina de referência o levou a buscar mentores entre colegas mais experientes na indústria do entretenimento. O sucesso profissional trouxe uma ironia dolorosa. Quanto mais Burak se tornava conhecido e admirado publicamente, mais sentia falta de compartilhar essas conquistas com o pai. Premiações, reconhecimentos internacionais e momentos de glória eram vividos com uma alegria incompleta, marcada pela ausência de quem deveria estar mais orgulhoso de suas realizações. Em 2019, já estabelecido como um dos principais atores de sua geração, Burak fez algumas tentativas discretas de reaproximação com o pai. Conversas por telefone esporádicas e encontros breves sinalizavam uma possível reconciliação. Era como se ambos reconhecessem que o tempo estava passando e que certas feridas precisavam ser curadas antes que fosse tarde demais. O ano de 2020, já desafiador por conta da pandemia mundial e dos problemas pessoais de Burak, reservava uma provação ainda mais devastadora. A notícia chegou de forma abrupta e implacável. Seu pai havia falecido repentinamente. A morte súbita eliminou qualquer possibilidade de uma reconciliação completa, deixando Burak com um vazio que transcendia a dor comum do luto. A perda do pai coincidiu com um dos períodos mais difíceis da vida pessoal de Burak. Ainda lidando com as consequências da polêmica de sua detenção, ele agora enfrentava um luto complexo, marcado não apenas pela saudade, mas também pelo arrependimento das oportunidades perdidas de conexão. Era uma dor multifacetada que testava sua resistência emocional. Durante semanas após o funeral, Burak se isolou quase completamente. Amigos próximos relatam que ele passava dias inteiros em silêncio, processando não apenas a morte do pai, mas toda a relação conturbada que compartilharam. O luto se misturava com sentimentos de culpa, raiva e uma profunda sensação de incompletude. A dor da perda paterna afetou profundamente seu trabalho artístico. Em projetos posteriores, colegas de elenco notaram uma intensidade emocional diferente em suas interpretações. Era como se a experiência do luto tivesse desbloqueado uma camada mais profunda de sua capacidade interpretativa, permitindo-lhe acessar emoções que antes apenas intuía. Em uma das poucas vezes que falou publicamente sobre a perda, Burak compartilhou que a morte do pai o ensinou sobre a importância de não deixar palavras não ditas ou abraços não dados. A experiência o transformou em alguém mais consciente da fragilidade das relações humanas e da necessidade de valorizar os momentos presentes. O luto também o aproximou ainda mais de sua mãe, com quem sempre manteve uma relação próxima. Ela se tornou sua principal fonte de apoio emocional durante o período mais sombrio, oferecendo não apenas consolo, mas também perspectiva sobre a complexa personalidade do homem que ambos amavam, cada um à sua maneira. A perda paterna marcou um antes e depois na vida de Burak Deniz. Se antes ele era conhecido pela simpatia natural e carisma, depois dessa experiência desenvolveu uma profundidade emocional que se refletiu tanto em sua vida pessoal quanto profissional. A dor o ensinou sobre perdão, não apenas do pai, mas também de si mesmo. Hoje, quando fala sobre família em entrevistas, há uma intensidade particular em sua voz. A experiência de perder o pai sem uma reconciliação completa o ensinou que algumas feridas familiares são complexas demais para serem totalmente curadas, mas que o amor pode existir mesmo em meio à dor e ao arrependimento. Era uma lição dura, mas que o prepararia para as revelações pessoais que ainda estavam por vir em sua jornada. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa revelação do Burak Deniz? Deixem nos comentários aqui embaixo a opinião de vocês sobre tudo isso que ele falou. Queremos saber o que pensam. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like maroto para ajudar o canal a crescer. E se ainda não se inscreveram, façam isso agora e ativem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades.
Nos vemos no próximo vídeo com mais notícias quentes do mundo dos famosos. Tchau, tchau!